É necessário que, ao falarmos desse tema, vou falar sobre a escravidão de amor a Jesus por Maria, a total consagração a Nossa Senhora. E existe forças espirituais presentes que querem nos impedir de falar e de ouvir, tanto vocês que estão aqui, como aqueles que estão lá em casa. Essa doutrina a respeito da total consagração, ela é contida nesse livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Grignon de Montfort. Esse livro, por causa da eminência, excelência do seu conteúdo, ele foi escondido pelo demônio durante 130 anos. Esse livro foi escondido 130 anos, para que as pessoas não tivessem acesso ao conteúdo dele, à doutrina, à espiritualidade da total consagração. E assim como o demônio escondeu esses 130 anos esse livro, depois foi publicado, foi achado e publicado, também ele quer esconder de nós hoje, quer esconder de nós, de você, a doutrina a respeito da total consagração a Nossa Senhora. Por isso, vamos clamar ao Pai, pedir ao Pai Celeste que por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha colocar aqui dentro os seus anjos, que Nossa Senhora possa colocar todo o exército celeste aqui dentro, os nossos santos anjos da guarda e todas as legiões celestiais, para que possam exorcizar todas as forças negativas, todo o espírito maligno que vem nos causar distração, que vem nos tirar o entendimento, que vem nos causar perturbação dentro do seu lar, na sua casa. Clame também ao Pai que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda essa graça, a graça de ouvirmos com fruto a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. A total consagração a Nossa Senhora, ela não é uma novidade, ela não é algo que surgiu agora, não se trata de um devocionalismo que foi praticado apenas por um ou por outro, ou uma novidade mística, qualquer coisa nesse gênero. A total consagração a Nossa Senhora, ela é antiguíssima. Ela é antiguíssima e as suas raízes já estão na Sagrada Escritura mesmo. As suas raízes já estão na Bíblia Sagrada. E a gente vai entender quando a gente examina o modo como Deus procedeu. A maneira como Deus procedeu, nós vamos entender a total consagração. Primeiro vamos examinar como que Deus atuou para vir ao mundo. O que Deus fez para chegar até nós. De fato, Ele não precisava, não tinha nenhuma necessidade, absolutamente falando, de vir ao mundo através de Nossa Senhora. Ele não precisava se formar como um bebê no ventre, no seio de Nossa Senhora, para poder chegar a nós. Ele não precisava passar por todos os estágios de bebê, criança, jovem, adulto. Ele poderia, porque é Deus, Ele poderia chegar a nós como um homem feito. Sim, poderia chegar a nós como um homem feito. No entanto, não foi assim que Ele quis. Ele quis vir a nós por este caminho, Maria Santíssima. Deus quis precisar, se fala de uma necessidade hipotética, mas Ele quis precisar. Por quê? Deus sabe, na sua sabedoria, Ele definiu que assim se realizassem as coisas. E Deus se serviu de Nossa Senhora para chegar a nós. E justamente as primeiras palavras do Tratado da Verdadeira Devoção, na sua introdução,
São Luís vai nos dizer isso aí. Foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. De fato, a maneira de Deus proceder não muda. Deus é imutável. Deus chegou até nós, a sua salvação, Cristo chegou até nós através de Nossa Senhora. E fez com que esse se tornasse também o caminho para que nós nos chegássemos a Ele, para que nós chegássemos até Ele. É só Cristo que salva, mas precisamos chegar até Cristo. E o caminho aberto por Ele mesmo foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora. Assim Deus agiu na encarnação. Mas não ficou por aí. Para que não ficasse dúvida em relação ao papel, à função, à mediação de Nossa Senhora no plano da salvação e no processo de santificação das nossas almas, Deus foi além, fez mais. Lembrem-se bem daquela passagem na Sagrada Escritura. No Evangelho escrito por São João, no capítulo 19, versículo 25, onde São João narra a cena onde Cristo crucificado tem diante de si, embaixo, a sua mãe e o discípulo amado. Lembram-se o que foi que Nosso Senhor disse ao seu discípulo? Lembram-se? O que Jesus disse ao seu discípulo? Filho, eis aí a tua mãe. E depois disse, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. No momento da morte, dizem, e é realmente verdade, que as coisas mais caras, as coisas mais preciosas que nós temos a dizer, muitas vezes são ditas naquele momento da morte. Os pedidos, os últimos pedidos, vocês que já perderam algum ente querido, aquele momento acompanhando a agonia, né? Então aqueles pedidos que se fazem, olha, cuida da minha mãe. Ou então a mãe que falece diz, cuida do teu irmão, cuida do teu pai. Aquilo é a coisa mais cara. E ela vai em paz, ele vai em paz, se nós nos comprometermos de fazer aquilo que ela pediu. Jesus, no momento da sua morte, naquele momento extremo, ele se dirige a nós, na pessoa do seu discípulo João, o discípulo que ele amava, e confia a Nossa Senhora a guarda de São João, e também o contrário, faz com que ele seja recebido por ela como filho. É curioso ver a maneira como Jesus faz. Ele não pergunta, olha, minha mãe, você não gostaria de ter esse aqui como filho? Ou meu discípulo, você talvez não acharia interessante que ela te acompanhasse? Não, é imperativo. Jesus diz, eis aí a tua mãe. Diz, mãe, eis aí o teu filho. Na pessoa de João, todos nós somos adotados por Maria. Não foi ela que escolheu, como se fosse uma vaidade. Ah, agora eu sou mãe de todos. Não. Foi Deus quem escolheu. É desígnio de Deus que nós sejamos filhos de Maria. Deus sabe bem a importância que uma mãe tem para nós. Sabe muito bem. Na ordem natural da coisa, veja só, precisamos do pai e da mãe. Não é assim? O pai e da mãe. A família completa é assim. Também, Deus não nos quis deixar órfãos. Pai Celeste, mãe, Nossa Senhora. Mas não se trata só de um título carinhoso também, ou de uma maneira afável de tratar a mãe de Deus. Não se trata só disso. Nossa Senhora tem uma função. Podemos comparar com a mesma função que uma mãe, na ordem natural, tem para com o seu filho. Qual é a função que uma mãe, na ordem natural, tem para com o seu filho? Ela gera o filho, não é assim? Ela gera o filho. Ela o amamenta, tira do seu próprio sangue o leite, o sustento para o seu filho. Ela ensina ele a caminhar, a falar.
ela acompanha cada passo até que ele se torne uma pessoa adulta, até que ele chegue à plenitude da sua idade e possa se cuidar por si mesmo. Apesar de que a mãe nunca vai deixar de acompanhar o seu filho. Pode estar casando, pode estar com a cabeça branquinha, não é? Se a mãe está viva, ela está ali, acompanhando. Essa é a mesma função que Nossa Senhora exerce para com a nossa vida espiritual. Quando Deus nos deu Maria por mãe, essa era a intenção dele. Essa é a intenção dele. Ele veio ao mundo por meio dela e quer que nós cheguemos até ele também por meio dela. Compreende? Ele quer que nós aprendamos com Maria, ela seja a nossa formadora, mestra. Por que isso? A razão é simples. Nossa Senhora foi aquela que mais perfeitamente obedeceu à lei de Deus. Nossa Senhora foi aquela que mais perfeitamente seguiu o plano de Deus, aquela que mais perfeitamente e mais intensamente amou a Deus. Nossa Senhora. Portanto, ela se torna para nós, todos os cristãos, um modelo. E Deus se agradou tanto da conduta de sua mãe, que quis que ela ensinasse a todos nós a maneira de como agir. Ele quis então nos consagrar a ela. Foi Jesus quem nos consagrou por primeiro a sua Mãe Santíssima. Eis aí a tua mãe, se dirija a ela. Porque consagrar significa isso. Consagrar significa dar-se totalmente, completamente, sem reservas. Dar-se totalmente, completamente, sem reservas aos cuidados de Maria. Essa é a vontade de Deus. Não é invenção humana. Não se trata de uma piedade particular. Se trata dos desígnios e da vontade de Deus, que nós nos demos, que nós nos entreguemos totalmente a Nossa Senhora. Como alguém se entrega aos cuidados de um mestre, de uma mestra, melhor dizendo. A mãe que vai nos formar, Nossa Senhora também vai nos gerar na fé. Ela vai pegar em nossa mão e vai nos ajudar a caminhar para Deus. Ela vai nos alimentar com a graça divina. Ela vai acompanhar cada passo nosso até que nós cheguemos à estatura de Cristo. A estatura de Cristo. E São Luís explica isso de uma maneira muito admirável nesse pequeno livro. Muito admirável. Ele discorre com a sabedoria, com unção sem igual. Daí a gente compreende, né? Por que o demônio teve tanta raiva nesse livro? Tanta raiva. Porque o conteúdo dele é sublime. Ele explica, em palavras muito melhores, claro, do que essas que eu estou dizendo, a verdade da vontade de Deus em relação à sua Mãe Santíssima. São Luís Grignon de Montfort, ele nos apresenta a consagração. A consagração é muito anterior a ele. A ele cabe o mérito de organizar o pensamento a respeito da consagração, organizar as ideias a respeito da consagração e também de difundi-la. A ele cabe esse mérito, mas é muito anterior à consagração, à total consagração, como nós estamos ouvindo. As suas bases são bíblicas, é desígnio de Deus, é vontade dele. E essa total consagração, ela tem por objetivo, então, o quê? Qual é a finalidade? Por que nos consagrar? Porque Deus quer que nós sejamos santos. Antigamente tinha um lema aqui na Canção Nova, né? Ou santo ou nada. Agora me disseram que é diferente, né? É ou santo ou santo. Não é assim? Ou santo ou santo. E Nossa Senhora, ela vem então exercer a sua função materna. A sua função materna para nos santificar. A finalidade da total consagração não é outra do que nos ajudar a viver a santidade. Porque na verdade nós já somos consagrados a Deus pelo batismo. O batismo é a nossa consagração fundamental. Compreende? Todas as outras consagrações que vêm depois são uma maneira de viver o batismo ou maneiras de nos auxiliar a sermos fiéis às promessas feitas em nosso batismo. A total consagração, ela é na sua essência uma perfeita renovação das promessas do nosso batismo. Quer dizer, no batismo nós fizemos essas promessas. Vocês se lembram? Quando vocês eram bebês, certamente não. Mas vocês se lembram em que consiste as promessas do batismo?
Se lembram? As promessas do batismo consistem em duas partes. Vocês devem se lembrar da noite da Páscoa, ou então da Crisma, onde nós renovamos essas promessas. As promessas do batismo consistem em duas partes. Primeira parte, a renúncia a... Vocês não sabem? Renúncia a Satanás. Renúncia às coisas de Satanás. Renúncia às obras de Satanás. Renúncia ao pecado, ao reino do inimigo. Primeira parte das promessas do batismo é essa. Renunciais a Satanás? Renuncio. Renunciais às suas obras? Renuncio. A todas as suas pompas? Renuncio. Depois, a segunda parte é a profissão de fé. A segunda parte das promessas do batismo é a profissão de fé em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus e em todas as verdades. Um resumo do credo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Creio. E assim vai indo. As duas partes, promessa do batismo. Agora, vejam bem. Qual que é o problema do cristão no mundo hoje? Qual é o problema do cristão no mundo hoje? É que ele se esquece daquilo que ele é. Entende? Ele se esquece daquilo que ele é. Ele é de Deus. Ele é propriedade de Deus. Ele é uma porção de Deus. Ele foi consagrado a Deus no seu batismo. Todo cristão batizado foi consagrado a Deus no seu batismo. Ele é uma propriedade de Deus. E ao mesmo tempo, o cristão no batismo, através da boca dos seus padrinhos, ele se comprometeu em renunciar a Satanás, às coisas de Satanás. Mas o que acontece hoje? Veja o Brasil. Nós temos mais de 160 milhões de habitantes. 120 milhões de católicos. 120 milhões de católicos. Agora, será que esses 120 milhões, nem vou dizer dos outros cristãos que não são católicos, vou dizer desses católicos, 120 milhões, será que todos eles estão vivendo de acordo com aquilo que prometeram no batismo? Não estão não. E aí é que está a tragédia da humanidade, sobretudo da humanidade que se diz cristã, que se esquece de que pertence a Deus. Pelo batismo nós nos tornamos propriedades de Deus, repito. Renunciamos a Satanás e às coisas de Satanás. O que acontece, porém? Então, aqueles que prometeram pela boca dos seus pais, dos seus padrinhos, renunciar às coisas de Satanás, voltaram. Não estão sendo fiéis. O que acontece? Tem um carnaval, essa festa que o diabo inventou, vai tudo no carnaval, entendeu? Tem lá droga, prostituição, vão participar. Roubos, adultérios, mentiras, programas indecentes, egoísmo, tudo isso são coisas de Satanás, ou não são? E nós não prometemos renunciar? Não prometemos renunciar? Prometemos. E por que então nós estamos voltando, nós estamos, por assim dizer, tomando posse daquilo que é de Satanás? Se nós prometemos renunciar às coisas de Satanás. Falta então viver, ser coerente com as promessas do nosso batismo. Do outro lado, nós dizemos que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo. E Deus nos deixou os mandamentos, não é? Então, o cristão batizado, ele deve praticar a sua fé. Como que alguém diz, eu creio em Jesus Cristo, mas não pratica a palavra dele? No Evangelho, Jesus dizia ontem e antes de ontem também, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se alguém diz que crê em Deus, tem que fazer aquilo que Deus manda. Ou então, essa fé não existe. É o que São Tiago explica na sua carta tão bela. É o que São Tiago explica. São Tiago diz assim, a fé sem obras, ela é morta, ela não tem sentido nenhum. A fé sem obras, ela é vazia em si mesma. Nós dizemos que cremos em Deus, mas não praticamos a fé, não vamos à missa domingo, entendeu? Nem domingo. A pessoa não tem a capacidade de deixar a sua casa para se dirigir à igreja. E nós sabemos que faltar uma missa domingo por preguiça, por comodismo, é um pecado mortal. Onde está o católico, o cristão, que prometeu crer e ser fiel a Jesus Cristo? Durante a semana toda ele nos pede 1 hora. A missa demora 1 hora, 1 hora e meia.
Nós não temos a capacidade, durante a semana, de tirar 1h30 para Deus? Depois dizemos, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Já viu como é? Vai visitar as pessoas. Mas você não está indo na missa? Você não está praticando a sua fé? Você não está confessando? Não, mas eu tenho muita fé. Mas a fé, se ela existe, ela deve se traduzir em obras. Portanto, a nossa tragédia, dizendo tudo isso para vocês compreenderem, a nossa tragédia de cristãos é não viver as promessas do nosso batismo. Entendeu? Daí que vem a necessidade, ou pelo menos vou dizer a importância de nós nos consagrarmos totalmente a Nossa Senhora. A importância de nos consagrarmos totalmente a Nossa Senhora vem daí então. Porque é uma perfeita renovação das promessas do batismo. Perfeita renovação das promessas do batismo. Quando nós nos consagramos totalmente a Nossa Senhora, ela nos adota como filhos, ela tem mais liberdade para trabalhar em nosso interior e de nos formar na fé. De nos formar na fé. Se nós não nos entregamos totalmente a Nossa Senhora, não quer dizer que nós vamos para o inferno por causa disso. Não. Mas o caminho para o céu se torna mais difícil. Se torna mais difícil. Agora eu pergunto a vocês, será que nós estamos em condições, nós, humanos, cheios de tantos defeitos, pecados, imperfeições, fraquezas, nós estamos em condições de rejeitar um dom, uma graça, um auxílio tão especial que Deus nos deu? Será que nós estamos em condições de fazer isso? De rejeitar esse auxílio que Deus nos deu? Estamos? Pergunto a vocês. Estamos em condições? Não. Se Deus nos apresenta tal graça, tal auxílio, cabe a nós tomar posse dele. Na verdade, a verdade é a seguinte: Nossa Senhora vai continuar sendo nossa mãe se nós não a amamos. Vai continuar sendo nossa mãe se nós não a invocamos. Ela é mãe dos protestantes também? Entendeu? É mãe deles. É mãe daqueles que não têm fé. É mãe também daqueles que são hereges, daqueles que são ateus, daqueles que não acreditam em nada. Nossa Senhora é mãe de todos. Mas aquele que se deixa conduzir por ela, aquele que se deixa educar por ela, aquele que se deixa formar por ela, vai se beneficiar de tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. E mais, vai estar agindo de acordo com a vontade de Deus, que nos deu ela por mãe. Eis aí a tua mãe. Lembram nessa passagem o que foi que São João fez? Quando Nosso Senhor deu a ele Maria por mãe? Lembram-se? Diz a Sagrada Escritura que São João a acolheu-a entre os seus bens, a levou para a sua casa. Foi essa a atitude dele. Essa é a atitude que todo cristão deve ter em relação a Nossa Senhora. Quando Jesus nos apresenta a sua mãe como nossa mãe, o que nós devemos fazer? Nós devemos levá-la para a nossa casa, devemos acolhê-la entre os nossos bens, a casa do nosso coração, a nossa alma, devemos acolhê-la aí. E aí, assim também, o contrário acontece, nós somos acolhidos por ela. Nossa Senhora é mãe de todos, como disse, mas ela não invade corações, como Cristo também não invade. Se você dá liberdade a ela de atuar no interior do seu coração, ela atua. Se você não dá liberdade a ela de atuar no interior do seu coração, ela não vai fazer, ela não vai atuar. Através da total consagração, você entra dentro do Imaculado Coração de Maria. Através da total consagração, você se entrega totalmente ao governo de Nossa Senhora. Através da total consagração, você se deixa formar por ela. E vou explicar agora então como funciona, como é as vantagens desta total consagração. Começa assim. Primeiro, a total consagração, ela não se trata pura e simplesmente de aparatos, de gestos exteriores. A total consagração é interior. Brota de um reconhecimento que nós temos de Nossa Senhora, da grandeza, da dignidade que ela tem de ser
mãe de Deus, da ideia que nós formamos a respeito de suas sublimes virtudes, da ideia que nós formamos a respeito dos seus privilégios singulares concedidos por Deus. Brota desse reconhecimento da missão, da função que Deus deu a ela. A total consagração, ela é interior. Ela tem na sua raiz esse reconhecimento interior, espiritual, da função materna, a que Deus submeteu, a que Deus conferiu a Nossa Senhora. A total consagração, ela não se trata de uma devoção entre outras devoções. Não. Mas existem muitas consagrações, existem muitas devoções. Existem. Mas a total consagração, a total entrega, essa chamada escravidão de amor, ela é para todos os batizados, porque, como disse, ela é uma perfeita renovação das promessas do batismo. Perfeita renovação das promessas do batismo. É vontade de Deus. Vocês percebam bem, nos últimos tempos, como se multiplicaram as aparições de Nossa Senhora. Viram? Como que Nossa Senhora, seja em Fátima, em Lourdes, em La Salette, Medjugorje, ainda não foi aprovado, mas pelo menos é autorizado a peregrinação. Em tantos e tantos lugares, Nossa Senhora aparecendo, exercendo para conosco a sua função materna, conduzindo os filhos até Deus. Nós devemos tirar do nosso coração todo tipo de escrúpulo. Escrúpulo o que é? É esse medo que muitas pessoas têm, infundidas pelo demônio, infundidos pelos escárnios da heresia, o medo que muitas pessoas têm de se dirigir a Maria, como se ofendesse Jesus. Nós não podemos fazer assim. Nós não podemos pensar assim. Não é assim que Deus quis. Deus nos deu Maria para que nós nos dirijamos a ela. Portanto, por que alguém dizer, eu não vou ser tão devoto, porque senão Jesus pode ficar ofendido? Jesus vai ficar ofendido se você fizer o contrário. Porque se Ele nos deu Maria por mãe, o que Ele quer senão que nós sejamos filhos dela? Qual é a vontade dEle senão que nós sejamos bons filhos dela? Que confiam na sua mediação, na sua formação. Nossa Senhora, ela apareceu em vários lugares. E vocês vão compreender como é vontade de Deus essa consagração. Lembram-se da aparição que Nossa Senhora fez em Fátima? Lembram-se? Em Fátima, Nossa Senhora apareceu para 3 pastorinhos: a Jacinta, a Lúcia e o Francisco. E Nossa Senhora, em uma das suas aparições, no dia 13, ela disse assim, na última aparição: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Mais uma vez, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A primeira vez que eu ouvi esse desejo de Jesus, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração de Nossa Senhora. A primeira vez que eu ouvi, eu achei estranho. Eu, particularmente, achei estranho. Porque eu pensei assim, mas por que não a devoção à Eucaristia? É mais importante. Por que não a devoção ao Sagrado Coração? É o coração de Jesus, afinal. Por que não a devoção ao Espírito Santo? É Deus. Por que não a devoção à paixão? É a paixão de Deus. Por que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração? Achei estranho. Depois, à luz, justamente porque eu soube a respeito da consagração, depois que eu li a respeito das aparições de Fátima. Depois que li e conheci o tratado, eu compreendi. Compreendi por que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E ele não mencionou outras, embora, claro, é vontade dele todas as boas devoções. Mas ele deu acento à devoção ao Imaculado Coração. Por quê? Porque ele já tinha dito, eis aí a tua mãe. Ele já tinha dito, eis aí a tua mãe, se dirige a Nossa Senhora. Vocês querem vir até mim, mas vocês não sabem nem rezar. Nem rezar nós sabemos, na verdade. Nós não sabemos agradar a Deus de maneira mais perfeita. Então o que Jesus faz?
Fala, vai primeiro a minha mãe, aprende com ela o que é adorar. Porque eu compreendi então que o adorador, a devoção à Eucaristia, ela toma assento, ela toma significado, ela toma proporção, ela toma profundidade quando nós aprendemos com Maria a adorar Jesus. Não existe um melhor adorador de Jesus eucarístico do que aquele que aprendeu com Nossa Senhora a adorá-lo, a valorizá-lo. Não tem. Não existe um melhor devoto do Espírito Santo do que aquele que se entregou totalmente a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. Não existe um melhor devoto do Sagrado Coração do que aquele que entrou dentro do Imaculado Coração de Maria. Aí a pedagogia de Deus, Ele quer que a gente aprenda com Nossa Senhora a praticar bem todas as devoções a Ele. Compreendem? Entendem? É essa a razão da devoção a Nossa Senhora. E foi por isso que Deus disse expressamente a sua vontade. Quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. 300 anos atrás, quase 300 anos atrás, foi escrito esse livrinho. E São Luís profetiza, dentro desse livrinho, ele profetiza os tempos em que chegarão, em que nós iríamos como que respirar Maria. Os tempos, a era de Maria, o tempo de Maria. E ele coloca esse pensamento, nos ensina que nós queremos que Jesus reine no mundo. Não é esse o nosso desejo? É ou não é? Nós queremos que Jesus reine no mundo. Queremos ou não? Agora, o que talvez muitos não saibam, que o triunfo de Jesus depende e é uma consequência do triunfo do Imaculado Coração de Maria, assim querido por Deus. Assim foi querido por Deus. Jesus Cristo veio ao mundo por meio de Nossa Senhora, e Ele vai reinar no mundo também por meio dela. Compreenderam então por que a devoção ao Imaculado Coração? Porque para que Jesus triunfe no mundo, Ele quer que Nossa Senhora gere a presença dEle em cada coração. Em cada coração. E a presença de Jesus vai ser gerada em cada coração quando Nossa Senhora então estiver presente na alma, na vida de cada um. Por isso o assento a esta devoção. Estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Vontade de Deus. Fátima, aparição aprovada pela Igreja. A pedagogia de Deus é assim. Ele quer nos conduzir a Maria para que com ela, nela, por ela, nós aprendamos o perfeito amor a Deus. O perfeito amor a Deus. A perfeita adoração. O perfeito louvor a Deus nos é ensinado por Maria Santíssima. Portanto, nós não temos que ter medo, não. Entende? Deixe os protestantes falar o que quiserem. Deixe os hereges falar o que quiserem. Não tenhamos medo. Nos dirijamos a Nossa Senhora com toda a confiança, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos totalmente dela, para que assim nós sejamos mais perfeitamente dele. A finalidade da devoção a Nossa Senhora, qual é? Qual é a finalidade da devoção a Nossa Senhora? É nos unir a quem? A Jesus. Se os protestantes e também muitos católicos compreendessem bem isso, que a finalidade da devoção a Nossa Senhora é nos unir a Jesus. Olha, um segredo da vida espiritual é essa consagração. É um segredo, embora está aí para que todos façam, né? Um segredo da vida espiritual, esta consagração. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Alguns já sabem, né? Vou contar. Quando nós nos consagramos totalmente a Nossa Senhora, nós entramos dentro do seu Imaculado Coração. Agora, pensem bem numa coisa, tão bonito de pensar. Quem é que foi formado dentro do Imaculado Coração de Maria? Quem foi o primeiro? Jesus. Entende? Jesus foi formado dentro do Imaculado Coração de Maria. O coração de Maria, nos explica Grignion de Montfort, ele é o molde no qual Cristo foi formado. Compreendem? É o molde no qual Cristo foi formado. O que acontece então se eu cair dentro desse molde, aonde Cristo foi formado? Eu vou sair parecido com quem? Com Jesus. E compreenderam o segredo da total consagração? Quando nós nos damos totalmente a Maria, nós vamos ficar parecidos com Jesus.
É como você pegar uma forminha, onde faz bonequinhos de gesso, né? Se você coloca lá dentro a massa de gesso, quantos você colocar, tantas figuras vão sair dali com aquele formato daquela forminha. O coração de Maria é a forma, é o molde onde Cristo foi formado. Você quer ficar parecido com Jesus? Então, entre dentro do imaculado coração de Maria. Esse é o segredo que Deus nos dá e que nós não percebemos. Entende a riqueza de graça que Deus nos proporciona? O auxílio tão poderoso que Ele nos dá para sermos santos. O que é ser santo? É imitar Jesus, viver as suas virtudes, as suas perfeições. Agora tem uma coisa, para que a gente entre dentro do molde do Imaculado Coração, nós devemos nos consagrar. Nós devemos, uma imagem, o molde, ele só vai nos receber, nós só vamos ser moldados à imagem de Cristo se nós nos derretermos ali dentro. Está entendendo? Se nós nos desmancharmos dentro do Imaculado Coração de Maria. Se nós não nos desmancharmos dentro do Imaculado Coração de Maria, aquele molde não vai poder nos dar as feições de Jesus. Caríssimos irmãos, consagrar-se totalmente a Nossa Senhora é isso. Você que está assistindo, preste bem atenção. Se você quer ser parecido, o mais parecido possível com Jesus, dê-se totalmente a Nossa Senhora. Entre dentro desse molde, esse molde privilegiado, que é o seu coração. Por isso foi que Jesus disse, estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Veja como Deus é esperto. Olha só, a sabedoria de Deus. Não é? Ele não achou uma maneira melhor. Não achou uma maneira melhor de nos fazer seguidores dele, semelhantes a ele, do que nos mandar a sua Mãe Santíssima. Nos mandar a sua Mãe Santíssima. Essa devoção é chamada total consagração, escravidão de amor. Escravidão de amor. O nome pode parecer estranho e pode assim causar uma certa estranheza nas pessoas. Escravidão, porque evoca sentimentos negativos, né? A gente lembra da escravidão negra, da escravidão dos índios, etc. E nós podemos pensar, um escravo? Escravo? Escravo. Porque antes do batismo nós éramos escravos do demônio. Sabiam? Depois do batismo nos tornamos propriedade, escravos de Deus. Portanto, escravidão de amor não significa outra coisa do que você reconhecer a sua pertença a Deus que foi realizada no batismo. Compreendem? A pertença a Deus que foi realizada no batismo. Nós somos escravos de amor quando então nós nos damos por nossa própria vontade. Porque o escravo de antigamente, a escravidão negra ou índia, eles eram forçados. Eles não estavam ali porque queriam, não. Ninguém chegava lá e se apresentava, olha, eu quero ser escravo, quero apanhar, quero sofrer. Ninguém fazia isso, né? Eram forçados. Agora, o escravo de amor é aquele que, por sua própria vontade, por seu próprio querer, se dirige a Nossa Senhora, se dirige a Jesus e diz, eu quero servir-te, eu quero ser totalmente teu, eu quero ser totalmente teu. E assim ele faz a consagração e se torna escravo de amor. Vou explicar agora para vocês as consequências disso. Quando nós nos consagramos totalmente a Nossa Senhora por esse método que São Luís ensina, nós nos damos totalmente. Quando eu falo totalmente, significa totalmente mesmo, sem reservas. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, nós nos entregamos a Nossa Senhora. Nossos bens materiais, espirituais, nossos bens na ordem da graça e depois da glória. Tudo passa a pertencer a Nossa Senhora. E em consequência, tudo passa a pertencer a Deus. Primeiro a Nossa Senhora, porque ela vai apresentar a Deus de maneira mais perfeita aquilo que nós somos e o que nós temos. Também os méritos das suas orações. Essa é a peculiaridade dessa devoção. É assim um aspecto particular dela em relação às outras. Você se consagra com tudo que você tem. Tudo. A sua vida passa a ser administrada por Nossa Senhora. Os méritos das suas boas obras também pertencem a ela. Os méritos das suas penitências, do seu jejum, da sua oração, tudo passa a ser de Maria. E ela vai aplicar naquilo que realmente interessa. Porque nós, muitas vezes, não sabemos. Nós não sabemos administrar os nossos bens.
Nós não sabemos como rezar e nem onde aplicar melhor as nossas orações. Portanto, quando Nossa Senhora administra, ela vai ser uma boa administradora. Ela vai aplicar aonde realmente interessa. Está entendendo? Por exemplo, um exemplo prático. Quando você reza um Pai Nosso, aquele Pai Nosso tem um mérito diante de Deus. Entende? Você pode oferecer para Deus o Pai Nosso que você rezou. Pode oferecer por um doente, pode oferecer pela sua conversão, pode oferecer por melhores tempos, pode oferecer pela alguma pessoa, qualquer pessoa que tivesse pedido. Você oferece, entende? Você oferece a Deus aquele Pai Nosso que você rezou. Quando você é escravo de Jesus por Maria, quando você é totalmente de Nossa Senhora, quando você fez essa consagração, aquele Pai Nosso que você rezou não é seu, é de Nossa Senhora. Portanto, quem oferece a Deus não é você, é ela. Então, os méritos daquela oração não são seus, são dela. E ela vai oferecer por aquilo que ela sabe mais precisar. Ela vai oferecer para a maior glória de Deus, porque ela sabe muito melhor do que nós aonde precisa ser aplicada aquela oração. Nossa Senhora, ela não descuida das nossas orações. Só que aí tem uma diferença e uma vantagem. Diferença e vantagem entre ser consagrado e não ser consagrado. A sua oração como não consagrado, como não pertencente a Nossa Senhora, é sua oração. É sua oração. Você oferece a Deus, Deus recebe. Se você tiver, vamos dizer assim, de uma maneira agradável a Deus, Deus recebe o seu Pai Nosso que você rezou. Agora, quando você pertence totalmente a Nossa Senhora, Deus recebe aquele Pai Nosso como sendo dela. Agora, eu pergunto para vocês, o que vale mais? Qual que vale mais? Um Pai Nosso que você reza ou um Pai Nosso que Nossa Senhora reza? Qual que vale mais? Um Pai Nosso que você oferece a Deus ou um Pai Nosso que Nossa Senhora oferece a Deus? Dá para comparar? O valor da oração nossa com o valor da oração de Nossa Senhora? Não dá para comparar. Portanto, quando você se entrega totalmente a ela, ela recebe os seus dons, recebe os méritos da sua oração, ela reveste a sua oração. Aquele Pai Nosso que você rezou, que era distraído, que era sem o fervor que deveria, sem o amor que deveria, Nossa Senhora reveste aquela sua oração das virtudes dela, entende? E ela oferece ao Pai, oferece a Cristo como sendo dela, porque de fato porque você entregou tudo a ela. Então, os méritos daquela oração se multiplicam. Ela se torna muito mais eficaz do que se fosse você mesmo que oferecesse. Está entendendo o segredo dessa consagração? E por isso você se santifica mais rápido. Essa total consagração, como disse, é um segredo na ordem da graça. Segredo na ordem da graça. Que vai nos ajudar a progredir na virtude mais rapidamente. De uma maneira mais segura. Nós podemos ir para o céu sem nos consagrar? Como disse já, podemos. Mas se torna mais difícil. Esse é um caminho mais curto, mais fácil, um caminho reto, sem atropelos. Um caminho que já foi trilhado pelo próprio Jesus, e que nós devemos trilhar para chegar até Ele. A total consagração, a total entrega, então, é uma vantagem espiritual. Uma vantagem, um segredo de graça que Deus nos proporciona para que nós possamos ser fiéis a Ele. Nossa Senhora, sim, vai ter mais condições de nos socorrer. Nossa Senhora vai ter mais condições de nos tornar santos, uma vez que nós nos deixamos educar por ela, e uma vez que ela pode multiplicar, por causa dos seus próprios méritos, o valor das nossas boas obras. O valor das nossas boas obras. A total consagração, ela tem como efeito, então, essa santificação mais rápida. Mas é preciso ser vivida. Também não adianta a gente simplesmente se consagrar, porque seria como o batismo, né? Batizou, então, já batizou, está pronto? Não. Precisa consagrar-se e viver conforme o espírito dessa consagração. Essa total entrega. Reconhecer-se sempre como filho de Maria. Reconhecer-se sempre como filho de Nossa Senhora. Recorrer a ela com confiança. Como um filho recorre à sua mãe, com toda ternura, toda confiança naquilo que ela diz, naquilo que ela ensina, no socorro que ela tem para nos proporcionar. A total consagração, portanto, a escravidão de amor, ela é proposta de espiritualidade a todos aqueles que querem uma espiritualidade forte,
uma espiritualidade intensa. Ela não concorre e nem atrapalha nenhuma devoção. Fique bem claro isso. Nem concorre com nenhuma devoção, nem atrapalha, nem impede. Não. Ao contrário, ela é uma maneira de viver bem e perfeitamente todas as outras devoções. Antigamente, até um tempo atrás, em todos os seminários se faziam essa total consagração. Os conventos, os movimentos, as ordens religiosas, todo mundo fazia. Entende? E veja, se a gente compara, né? Se a gente compara há 50 anos atrás, a igreja era muito mais santa. A igreja, quer dizer, os membros da igreja, porque a igreja é santa sempre. Vai ser sempre santa, porque a igreja é Cristo. Mas os membros da igreja, nós, há 50 anos atrás, tínhamos muito mais fervor. 80% das famílias iam à missa. É, sim. Dificilmente um sacerdote abandonava, acontecia, mas abandonava o seu sacerdócio, o seu ministério, para se casar ou outras coisas. Dificilmente. Em grande parte se deve, então, a essa confiança maior que se tinha. Mas a gente percebe esse retorno a Maria, percebe esse retorno a Nossa Senhora. Nós percebemos. E faz parte desse plano, desse desígnio de Deus, o estabelecimento dessa devoção ao Imaculado Coração. Sou de opinião, assim como muitos outros padres espirituais, assim como os papas, seguindo a sua doutrina, sou de opinião que não existe uma maneira mais excelente de nós entrarmos dentro do Imaculado Coração do que fazendo esta consagração que nos apresenta Grignion de Montfort. Fazendo essa consagração, então nós entramos de maneira perfeita dentro do coração de Maria. Olha, o maior propagador desta total consagração, vocês talvez nem imaginem quem é. Sabem quem é? O maior propagador dessa total consagração nos tempos atuais é o nosso Papa, João Paulo II. Ele é totalmente consagrado, é escravo de amor a Jesus por Maria, e ele recomenda a todos nós, fiéis, que façamos essa mesma consagração, por causa das graças eficazes que ela traz consigo. Aquele título que o Papa tem, ele usa no seu episcopado, no seu pontificado também, Totus Tuus. Já viram? Totus Tuus Maria. Totus Tuus. Todo teu. Se deve justamente a esta total consagração. Ele tem como lema Totus Tuus porque ele é todo de Maria, o Papa João Paulo II. Porque se entregou totalmente ao seu governo. Foi dócil ao chamado de Cristo, que disse, eis aí a tua mãe. E ele, nas suas encíclicas, também num livro, uma espécie de entrevista que ele concedeu, chamado Cruzando o Limiar da Esperança, ele dá o seu testemunho. O Papa João Paulo II dá o seu testemunho de como ele entrou em contato com a escravidão de amor, a total consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Grignion de Montfort, e de como que aquela espiritualidade, aquela total consagração, fez uma revolução espiritual na sua vida. O Papa João Paulo II, ele nos dá o testemunho da sua ascensão, ele usa essa palavra, ascensão espiritual, a partir do momento que ele viveu aquela entrega. Mas não só o Papa João Paulo II. Antes de João Paulo II, quem reinou foi João Paulo I. Apenas um mês, João Paulo I. E muito interessante, no leito de morte do Papa João Paulo I, foi encontrado 2 livrinhos, o Tratado e a Imitação de Cristo. Antes de João Paulo I ainda, Pio XII foi quem canonizou São Luís Grignion de Montfort. São Pio X, o último Papa canonizado, ele viveu perfeitamente esta total consagração. São Pio X. Leão XIII foi quem beatificou, morreu invocando o nome de São Luís Grignion de Montfort e morreu renovando. Olha só como morreu o Papa Leão XIII, o grande Papa Leão XIII. Morreu renovando a sua total consagração. E assim, vários santos, não apenas os papas, mas vários santos que viveram depois que foi publicado o tratado, fizeram. Quem não conhece Santa Teresinha do Menino Jesus? Santa Teresinha do Menino Jesus, escrava de amor de Nossa Senhora. Será que essa santidade, o brilho que tem nessa santa, será que é por acaso? Será que não se deve à docilidade com a qual ela encarou, a docilidade que ela teve para ser conduzida por Nossa Senhora, e assim foi levada por Nossa Senhora a um patamar tão alto de santidade? Tão alto de santidade.
Santa Teresinha do Menino Jesus era escrava de amor. Com ela também São João Bosco, São Domingos Sábios. Com ela uma pleiade, uma multidão de santos. Não conheço, pode ser que tenha, mas não conheço nenhum grande santo dos tempos modernos, depois que o tratado foi publicado, que tenha se santificado, que tenha alcançado, não é, a esse estágio mais alto de santidade sem viver essa consagração. Agora, a minha dor, particularmente, como sacerdote, como cristão, como católico, é que nós tão pouco conhecemos essa total consagração. Olha, irmãos, nós devemos nos tornar apóstolos dessa causa, todos nós. O Padre Roberto da Toca de Assis, algumas vezes ele falou aqui a respeito desse tratado e despertou já em várias pessoas o desejo de consagrar. E hoje eu venho também para poder fazer eco a esse apelo que Nossa Senhora fez. Venho fazer eco, venho prorrogar o apelo de Deus que quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, a perfeita devoção ao Imaculado Coração. Todos nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora. Todos nós precisamos desse auxílio poderoso para nos santificarmos. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos viver as promessas do nosso batismo. Precisamos ser fiéis àquilo que prometemos a Cristo. Precisamos de fortaleza para renunciar às obras de Satanás. Precisamos de fortaleza para dizer não às coisas do demônio. Precisamos de fé para dizer sempre sim a Cristo. Fé, precisamos de fé. E a total consagração vem nos acrescentar aquele mais de fé, aquele mais de fortaleza, aquele mais de santidade que nós precisamos. Vem nos acrescentar. Portanto, irmãos, é recomendadíssimo isso aqui. Pelos papas, pelos santos que fizeram, recomendadíssimo. Mas é tão pouco conhecido. Veja só a estratégia diabólica. 130 anos, escondido, no começo. E curioso que vocês, se vocês lerem o tratado, espero que todos aqui vão ler, você também de casa que está assistindo, vai ler o tratado com atenção, meditar nas palavras que ele tem e viver o conteúdo que ele apresenta. Se vocês lerem o tratado, São Luís faz essa profecia dentro do próprio tratado. Ele está escrevendo o tratado, de repente ele para e começa a narrar uma visão que ele está tendo, uma visão sobrenatural que ele está tendo. É escrito na página 112. Essa, se for possível de mostrar, eu gostaria de mostrar ao público que está assistindo essa profecia que São Luís faz. Se for possível de mostrar. São Luís, no próprio tratado, quando ele escreve no número 114, página 112, ele diz: vejo no futuro animais flementes que se precipitam furiosos para dilacerar este manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Por que o demônio escondeu? A fim de que não apareça. Tem mais ainda. Diz assim: os demônios atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa. Porque se de um lado essa profecia é feita por São Luís no tratado, e isso aqui se cumpriu à risca. Então, de um lado, de fato, alguém fala assim: então não vou fazer essa consagração não, porque então vou ser mais perseguido. É mais perseguido, mas aí você experimenta o poder de Deus, porque junto com a perseguição, Deus nos dá a vitória sobre cada uma delas. Você vê como é eficaz, entendeu? Como é eficaz ser protegido. Como é bom estar dentro do refúgio do Imaculado Coração. Podem vir todas as potências do inferno, podem vir todos os demônios juntos, eles nunca vencerão aqueles que são filhos e devotos da Santíssima Virgem. Nossa Senhora não permite o acesso do demônio ao coração daqueles que são seus escravos de amor. Não permite. Ainda que venham todos,
podem vir todos. Não permite. De fato, nós somos mais provados, nós somos mais perseguidos, nós somos mais martirizados, por assim dizer. Mas nisso a gente experimenta a graça, o amor e a proteção de Deus, da sua Mãe Santíssima. Nossa Senhora nos pega no colo, porque nós pulamos no seu colo através dessa total consagração. Caríssimos, portanto, se tanta graça nós temos, não a dispensemos. Não vamos fazer o jogo que o inimigo quer. Não vamos esconder o tratado. Agora, advirto vocês de uma coisa. Existe uma tentação, por isso nós rezamos aquele pequeno exorcismo no começo, uma tentação para, primeiro, não ler. É um livro gostoso demais de se ler, mas existe uma tentação para não ler. Depois, muitos que leem, têm uma tentação para não consagrar. A pessoa fala assim, eu não sou digno de fazer essa consagração, é algo muito alto, é algo muito profundo, eu não sou digno, eu não estou preparado, etc. Presta bem atenção, isso é uma armadilha diabólica. A total consagração não é para quem é santo não, entendeu? Senão eu nunca teria feito. Não é para quem é santo não, é para quem quer ser santo. É para quem quer ser santo. Agora eu pergunto, vocês querem ser santos? Então, dou um conselho, façam e vivam essa total consagração à Nossa Senhora. Sejam escravos de amor, entreguem-se ao governo de Deus por Maria Santíssima. Por Maria Santíssima. E vocês vão experimentar na própria vida as graças que essa devoção traz. Ontem, quando estava na rádio ontem, ligou uma senhora de Lorena. Mal comecei a falar a respeito da total consagração, ela ligou dizendo, olha, é verdade mesmo, as graças que eu experimentei, eu fiz no ano passado, a minha vida transformou totalmente, passei a ser fiel, rezo o terço todos os dias, então o rosário, estou suportando tantas cruzes e eu sei que foi por causa dessa consagração que fiz. Também dou um outro testemunho, um rapaz, nesse tempo de pastoral que eu fiz, antes de ainda de ser sacerdote, eu era seminarista. E trabalhava numa cidade chamada Nerópolis. O pessoal de Nerópolis que estiver assistindo, um abraço muito forte, esse lugar que eu amo muito. Nerópolis, em Goiás. Eu sou da Diocese de Anápolis, em Goiás. Esqueci de falar no começo, me perdoem. Minha paróquia é Vila Propício. Vila Propício, lá em Goiás. Chama Vila Propício, mas é uma cidade. Eu trabalhava nessa cidade, em Nerópolis. Então, um rapaz católico, praticante, ia na missa, rezava o terço, mas tinha muita dificuldade com a pureza, com a castidade, muita dificuldade mesmo, sabe? Então, como em todos os lugares que eu vou, eu procuro fazer o possível para propagar essa tão grande graça da consagração. E lá também falei a respeito, trabalhei lá 1 ano em pastoral. E ele fez a consagração. Depois eu saí de lá, algum tempo, depois voltando, uma visita, esse rapaz me disse assim, olha, ele falou Rodrigo, na época eu não era sacerdote, meu nome é Jean Rogers Rodrigo de Souza, mas o meu nome de consagrado, nome de guerra é Rodrigo Maria, Padre Rodrigo Maria. Ele disse, Rodrigo, depois que eu fiz a total consagração, depois que eu me entreguei totalmente a Nossa Senhora, nunca mais eu caí no pecado da impureza. Nunca mais eu caí no pecado da impureza. A graça que a consagração dá, a graça que ela dá, uma graça especial. Claro que todos nós podemos e devemos viver a pureza e todas as outras virtudes, independentes se nós somos consagrados ou não. Mas a total consagração nos ajuda muito, realmente. Como fazer? Você que, não sei, espero, tanto o telespectador, como vocês que estão aqui no Rincão do Senhor, tenham compreendido no que consiste essa total entrega à Nossa Senhora. Como fazer então? Primeira coisa é reconhecer, ter fé no papel, na missão que Jesus conferiu à sua mãe, sem escrúpulo e sem medo. Não sejamos protestantes disfarçados dentro da Igreja Católica. Não sejamos. Sejamos católicos verdadeiros, que confiam na palavra de Deus, que nos disse, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe, foi o que Jesus nos disse. Primeira coisa é essa fé, essa confiança naquilo que o Senhor falou, na vontade que Ele tem que nós vivamos como filhos de Maria, na vontade que Ele tem de estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de sua mãe, para que nós nos acheguemos a Ele de uma maneira mais perfeita. Primeira coisa é essa, ter essa fé.
essa fé, essa disposição interior. Depois, eu recomendo que vocês leiam o tratado com atenção. Leiam o tratado com atenção. Existe também um resumo, vou pegar aqui em cima. Existe um resumo do tratado, foi escrito por um padre lá da nossa diocese de Anápolis, em Goiás, o padre Luiz Carlos Lodge. Ele escreveu um resumo muito bom a respeito do tratado. Então, para quem, eu recomendaria primeiro, na verdade, que lessem esse resumo. Quem tem acesso a ele, é publicado pela Marlene Caldeiras, em Belo Horizonte. Eu não sei se aqui tem, mas deve estar pelas bibliotecas aí. Lesse o resumo. Depois, lessem o tratado com atenção. O resumo te dá uma sobrevisão do tratado. Depois você, lendo o tratado, vai compreender melhor. E depois de ler o tratado, conhecer no que consiste, o que é, os compromissos que nós temos como consagrados, vocês procurem ler, fazer os exercícios espirituais para a consagração. Depois que a gente decide, eu vou consagrar, eu quero ser escravo de amor de Jesus por Maria, você vai fazer uma preparação de um mês. Não precisa sair da sua casa e ir para o mosteiro fazer um mês de preparação, não, porque eu sei que isso não vai ser possível. E também não exige isso. A preparação é um mês, mais ou menos meia hora, 40 minutos por dia, entende? Você vai todos os dias, durante um mês, fazer os exercícios espirituais, a preparação, a meditação, para fazer essa total entrega. E numa data marcada, sobretudo, normalmente a gente escolhe uma festa de Nossa Senhora ou uma solenidade de Nosso Senhor. Numa data, uma festa marcada, você vai, depois da comunhão, numa Santa Missa, depois da comunhão, recitar a fórmula da consagração. É o compromisso, então. Um documento que você faz entregando-se totalmente a Nossa Senhora. Esse é o roteiro de preparação. Primeiro, 12 dias preliminares, desapegando-se do espírito do mundo. Depois, uma semana para conhecer melhor a si mesmo. Uma semana para conhecer melhor a Nossa Senhora. Uma semana para conhecer melhor Jesus. Esse livro é escrito por um bispo chamado Bispo de Maria, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, já falecido, que nós conseguimos agora, junto com a sua família, professor Edson e alguns padres lá da nossa diocese, os direitos autorais para poder publicar, porque também estava ficando esquecido. E nós publicamos esse livro aqui, que vai estar à disposição de vocês, também do telespectador. Você que acompanha, pode ligar aqui na Canção Nova, pode vir aqui, ou pode fazer o pedido desse livro. O tratado é publicado pela editora Vozes e também pelos padres Monfortinos. Essa é a edição dos padres Monfortinos, essa é a edição da Vozes. Se encontra nas livrarias. E o livro de preparação, os 30 dias, os exercícios espirituais, você vai encontrar aqui na Canção Nova, ou conosco, pode escrever lá para Anápolis, ou ligar, pedir também. Tá bom? E eu gostaria, finalizando essa nossa colocação a respeito da total consagração, gostaria de convocar você que está ouvindo, vocês que estão aqui, a não se esquecerem da total consagração. A não se esquecerem e fazerem de tudo para poder propagá-la, para poder vivê-la em primeiro lugar e também para propagá-la. Nós temos essa missão. Nós começamos lá em Anápolis, com autorização, com a bênção, incentivo de Dom Manuel, nosso querido bispo diocesano, Dom Manuel Pestana. Começamos uma comunidade com a finalidade de viver e de propagar esta total consagração. Aqui nós temos algumas irmãs que pertencem a essa comunidade, as irmãs escravas do Divino Amor. Elas fazem parte dessa comunidade que está se preparando para poder justamente pregar, dar ao nosso povo o conhecimento, ao conhecer da total consagração. Estamos formando, por assim dizer, uma equipe mais ou menos especializada, mais aprofundada a respeito do tratado da verdadeira devoção, do conteúdo dessa consagração, para poder, quem sabe, na nossa diocese, no Brasil afora, explicar, propagar, difundir a total consagração para que todos possam experimentar as graças que ela tem. Então, nós vamos nos despedindo, deixando aí o telefone, aqueles que desejarem,
O telefone nosso lá de Goiás é 0, operadora, 62, o código, né? Depois 320-0123. Então, operadora, 0, operadora, 62, o código estadual, 320-0123. Ou então, aqueles que não gravarem, podem ligar aqui na Canção Nova, no 560-2020, e pegar com eles os dados os endereços e os dados a respeito da comunidade, se desejarem fazer na sua paróquia, na sua diocese, algum retiro, algum encontro a respeito para aprofundar a total consagração. E também, à tarde, nós estaremos aqui novamente, explicando com mais detalhes e aprofundando em alguns temas da total consagração. Então, você, telespectador, ou vocês que estão aqui também no Rincão do Senhor, se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber algum ponto específico a respeito da total consagração, podem ligar, nós receberemos a sua ligação, a sua recomendação, e à tarde estaremos respondendo as suas perguntas, das 2 às 3 da tarde. Nós estaremos de volta para poder completar o tema, para poder aprofundar o tema desta total consagração à Nossa Senhora. Gostaria de terminar com uma pequena oração. Então, vamos ficar só de pé e vamos rezar para poder encerrar. Pedindo a Nossa Senhora a graça do conhecimento melhor da sua pessoa, conhecimento melhor do que ela representa para nós. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.